Você quer saber como nunca mais sentir raiva? Como olhar para alguém que está tentando ativamente destruir sua paz e não sentir absolutamente nada além de uma curiosidade clínica e distante? A sociedade te enganou. Eles te disseram que a raiva é uma expressão natural de quem você é, que é uma resposta justa à injustiça, que você deve colocar para fora, ou pior ainda, que deve aprender a controlá-la, contando até 10 e respirando fundo como uma criança sendo acalmada pela mãe. Eles estão mentindo para você porque não entendem a arquitetura do poder. A raiva não é uma expressão de força. Ela é uma submissão biológica humilhante. Cada vez que você perde a calma, você está assinando um contrato invisível que entrega o controle remoto do seu sistema nervoso para um idiota. Você está aceitando ser um boneco cujas cordas são puxadas por qualquer pessoa com um insulto barato ou um comportamento inconveniente. Existe, porém, uma arquitetura psicológica, um método de desapego frio e calculado que torna você biologicamente imune ao desrespeito. Uma vez que você entenda como a armadilha é montada, você nunca mais será pego nela, e o mundo perderá o poder de te ferir. A primeira fase para entender sua própria escravidão é reconhecer a armadilha do gatilho. Por que você fica com raiva? Você gosta de se convencer de que é porque alguém cruzou uma linha? Porque eles estão errados e você está certo? Ou porque você é uma pessoa de princípios que não aceita desaforo? Mas vamos ser honestos, sem as desculpas que você conta para si mesmo diante do espelho. Você fica com raiva porque seu ego está tentando desesperadamente proteger uma projeção frágil da sua identidade. Você se irrita porque, em algum nível subconsciente e obscuro, você teme que a pessoa possa estar certa. Ou pior, você teme que a opinião dela sobre você realmente dite a sua realidade. Observe a mecânica de um insulto. Um insulto não é uma arma, é um convite. É um teste para ver se você é tolo o suficiente para descer do seu trono e lutar na lama. Em 1809, Napoleão Bonaparte, o imperador dos franceses, encurralou seu ministro das Relações Exteriores, Talleyrand. Napoleão estava furioso, gritando, insultando a lealdade, a inteligência e a honra de Talleyrand diante de toda a corte, em um acesso de fúria teatral e violento. Talleyrand permaneceu imóvel, imperturbável, com o rosto transformado em uma máscara de indiferença educada. Quando Napoleão finalmente saiu, ofegante e vermelho, Talleyrand se virou para os espectadores e disse calmamente que era uma pena que um homem tão grande fosse tão mal educado. Quem detinha o poder naquela sala? O imperador gritando como uma criança ou o ministro que o observava como se fosse um espécime de laboratório? Quando você reage, você eleva a outra pessoa ao seu nível. Você valida a existência dela. Você diz a ela, com seu corpo trêmulo e sua voz alterada, que as palavras dela têm o poder de alterar sua frequência cardíaca e sua química cerebral. Você está essencialmente sangrando por elas. Pare de sangrar. A pesquisa sobre inteligência emocional destaca um fenômeno conhecido como sequestro da amígdala. Quando você é provocado, a parte primitiva e reptiliana do seu cérebro domina o córtex pré-frontal, que é o assento evolutivo da sua lógica, estratégia e autocontrole. Você se torna literalmente mais burro quando está com raiva. Você perde o acesso ao raciocínio superior e regride a um estado animal previsível. Manipuladores e personalidades da tríade escura caçam esse estado. Eles não te cutucam necessariamente porque te odeiam, mas porque querem ver se conseguem te fazer dançar. Se eles podem te deixar com raiva, eles são seus donos. Eles podem prever seu próximo movimento. Sabem que você vai gritar, reclamar ou tomar uma decisão precipitada e destrutiva. Você se torna uma máquina operando em um código previsível que eles escreveram. Você realmente gosta de ser tão fácil de ler?
Você sente prazer em saber que qualquer pessoa com um comentário sarcástico pode apertar um botão e assistir você se desintegrar? Cada vez que você se enfurece, você está trabalhando para a pessoa que te insultou, fazendo exatamente o que ela planejou para você naquele momento. Você está abandonando seus próprios objetivos para participar do jogo distorcido de outra pessoa. Recuse o jogo. Você não faz isso reprimindo a fúria, pois a supressão é apenas uma explosão atrasada. Você faz isso alterando fundamentalmente a forma como percebe o gatilho, criando o que chamamos de hiato soberano. Viktor Frankl sobreviveu a Auschwitz e percebeu, no lugar mais sombrio da Terra, que entre o estímulo, a coisa que acontece com você, e a sua resposta, existe um espaço. Nesse espaço reside a sua liberdade final. Quando alguém te fecha no trânsito ou trai sua confiança, esse é o estímulo. O humano médio salta instantaneamente para a resposta de vingança ou fúria. Não há espaço. São animais reagindo a um estímulo físico. Você precisa alongar esse espaço mudando seu enquadramento interno de participante para observador clínico. Quando um médico vê um paciente vomitando, o médico não leva isso para o lado pessoal. O médico não fica com raiva do vômito. Ele analisa o sintoma e entende que a sujeira é apenas um subproduto de uma doença interna. Quando alguém te ataca, essa pessoa está vomitando a própria insegurança, o dia ruim e a regulação emocional inferior sobre você. Por que você ficaria com raiva de um sintoma? Marcos Aurelius, o imperador romano que governava o mundo conhecido, via as pessoas tóxicas e agressivas como um ferreiro vê as faíscas. Naturais, inevitáveis e inofensivas se você estiver usando o avental certo. Quando alguém te desrespeita, está te oferecendo um contrato que diz que eles agirão como tolos e, em troca, você perderá sua paz. Não assine o contrato. Olhe para eles. Estude-os. Pergunte-se que tipo de miséria interna essa pessoa deve estar sentindo para agir de forma tão desesperada pela sua atenção. De repente, você não está mais com raiva. Você é um cientista observando um rato de laboratório girando agressivamente em uma roda. Você não luta com o rato. Você apenas toma notas. Isso exige que você mate a parte do seu ego que exige respeito de tolos. Se um cachorro late para você na rua, você se ajoelha para latir de volta? Não. Você continua andando porque sabe que é um humano. E o cachorro é um cachorro. Quando você late de volta para uma pessoa insegura, você está esquecendo a sua própria natureza superior. Existe uma patologia na ofensa que a maioria das pessoas ignora. A raiva nasce da ilusão de controle. Você se irrita porque acredita subconscientemente que pode controlar como os outros agem e pensam. Você não pode. No momento em que você exige que a realidade se curve à sua vontade, a realidade te quebra. Ser ofendido é uma escolha, uma concessão voluntária de poder. Catão, o jovem, o estadista romano famoso por sua vontade de ferro, foi cuspido no rosto por um rival político no fórum. Ele não gritou, não sacou uma arma. Ele limpou o rosto calmamente e disse que juraria a qualquer um que as pessoas estavam erradas ao dizer que o rival não sabia usar a boca. Ele se recusou a conceder aos seus inimigos a validação de existirem em sua realidade emocional. Quando você diz que alguém te deixou bravo, você está admitindo derrota. Você está confessando que não tem soberania sobre sua própria cidadela interior e que seu estado emocional é barato, frágil e disponível para qualquer um que queira adulterá-lo. As pessoas acham que mostrar raiva prova que são fortes, mas ter um temperamento ruim é na verdade o chamado de acasalamento dos fracos. É como uma torneira com vazamento. Mostra que você não tem integridade estrutural para segurar a pressão. Os indivíduos mais perigosos da Terra não têm temperamentos explosivos. Eles têm uma paciência fria
e infinita. Eles entendem que a raiva é um gasto de energia e não gastariam seu recurso mais valioso, o foco neuroquímico, em alguém que nem sequer respeitam. Para tornar esse estado permanente, você precisa aprender a deflação fisiológica. Você não pode apenas filosofar para sair de um pico do sistema nervoso. Sua mente e corpo são um loop de feedback constante. Quando a raiva bate, seu corpo se prepara para o combate físico. Mas você não está lutando contra um tigre, e sim lidando com um colega passivo-agressivo. O segredo é hackear o nervo vago para desligar a resposta de pânico e estabelecer dominância predatória. Use o mecanismo respiratório chamado suspiro fisiológico. 2 inalações rápidas pelo nariz seguidas por uma exalação longa e lenta pela boca. Faça isso sutilmente enquanto a pessoa tenta te provocar. Enquanto ela fica mais alta e acelerada, você fica mais lento. Seus batimentos caem, seu piscar de olhos diminui, sua postura relaxa e seus músculos faciais ficam completamente imóveis. Isso é uma exibição de dominância absoluta e aterrorizante. No reino animal, o predador não tem pressa. A presa é que corre, se agita e entra em pânico. Ao baixar sua resposta fisiológica diante da agressão alheia, você sinaliza para o cérebro primitivo do outro que ele não é uma ameaça para você. Você comunica sem dizer uma palavra que o nível mais alto de fúria dele mal registra no seu radar. Isso destrói o manipulador, pois você transforma a arma dele em um espelho da própria insignificância. Ele está queimando calorias e danificando os próprios órgãos com hormônios do estresse, enquanto você está apenas parado, respirando lentamente, observando-o se autodestruir. Você deve parar de olhar para a interação humana como uma troca social e começar a vê-la como uma economia. Sua atenção é uma moeda. Seu equilíbrio neuroquímico é seu capital. Todos os dias, mendigos emocionais se aproximam de você pedindo uma reação, um pedaço do seu foco. Quando você fica com raiva, você abre seu cofre e entrega seu ouro. Por que você está subsidiando os egos frágeis de pessoas que não conseguem regular a própria mente? Júlio César, capturado por piratas na juventude, não ficou com raiva da demanda de resgate. Ele riu, exigiu que aumentassem o valor porque eles não sabiam quem ele era e passou o tempo lendo poesias para seus captores. Quando eles não apreciavam seus textos, ele os chamava de selvagens analfabetos com um tom perfeitamente calmo, prometendo que voltaria para crucificá-los. Ele não estava gritando, estava afirmando um fato biológico. Ele cumpriu a promessa semanas depois com uma execução fria e sem emoção. A raiva é a emoção dos impotentes. Uma exibição teatral para convencer o outro de que você é perigoso. Mas o perigo real não precisa de teatro. O leão não ruge para a gazela antes do ataque. Torne-se um snob com sua neuroquímica. Quando alguém tentar te atrair para uma briga, olhe para a provocação como um péssimo investimento de negócios. Você quer que eu sacrifique minha paz e diminua minha inteligência para discutir algo que não importará em 72 horas? Proposta negada. Deixe a provocação apodrecer na mesa, sem resposta. Entenda o fenômeno da identificação projetiva. Quando alguém tem um mundo interno em decomposição, consumido por vergonha e auto-ódio, a pressão interna torna-se insuportável. Para sobreviver, eles precisam exportar essa toxicidade para um hospedeiro. Eles procuram alguém estável e calmo e atacam, não porque você fez algo, mas porque eles precisam descarregar o vírus interno em você. Se eles conseguirem te fazer perder o controle, eles sentem um alívio doentio temporário porque transferiram o lixo psicológico deles para o seu sistema nervoso. O momento em que você se enfurece é o momento em que o download foi concluído. Você agora é um aterro sanitário emocional para uma pessoa quebrada. Bloqueie a transferência com a piedade clínica. Não é empatia, pois a empatia te faria sentir a dor deles.
é a observação de um organismo condenado sob um microscópio. Pergunte-se quão horrível deve ser o monólogo interno dessa pessoa para que ela precise agir assim para se sentir viva. A raiva evapora quando você olha para o agressor como um pedinte psicológico. Você nega a eles a realidade de serem uma força intimidadora e os vê como um sintoma que merece apenas observação, não reação. Se você for forçado a interagir, utilize o acordo assimétrico, o judô psicológico. Se um objeto vem em sua direção, bloqueá-lo absorve o impacto. Se você se esquiva e puxa o objeto na direção em que ele já ia, ele colapsa sob o próprio impulso. Quando alguém te insulta, espera resistência. Eles estão preparados para a sua negação. Não negue. Concorde com a premissa, mas amplie-a com uma crueldade desavergonhada que curto-circuite o cérebro deles. Se te chamam de egoísta, responda calmamente que você é de fato obcecado pela sua própria trajetória e que prioriza sua realidade acima de tudo, perguntando em seguida qual é o ponto deles. Ao aceitar a arma que o outro tentou usar para te envergonhar e inspecioná-la à luz do dia, você tira todo o peso moral do ataque. O manipulador prospera ao descobrir suas inseguranças ocultas, mas quando você apresenta suas supostas falhas em uma bandeja de prata, ele perde toda a alavancagem. Você diz a ele que não pode ser envergonhado porque não está se escondendo. A ofensa morre no ar enquanto você permanece com o coração firme e a mente em paz. Tudo isso funciona porque exige que você assassine o seu ego, o alvo pintado no seu peito. Quanto maior o seu ego, maior a superfície de ataque que você oferece ao mundo. Torne-se um fantasma na hierarquia social. Adote a prática de Marcos Aurelius de decompor coisas grandiosas em componentes básicos. Um insulto é apenas um primata vibrando cordas vocais para produzir ondas sonoras que atingem seu tímpano. Por que permitir que o ar se movendo em uma sala dite sua pressão arterial? Por que se importar com o julgamento de pessoas que não possuem a vida que você deseja ou uma mente que você respeita? É um paradoxo da estupidez humana desejar validação de pessoas que consideramos tolas. Mate esse desejo. Deixe que te entendam mal, que te julguem como arrogante ou frio. A percepção deles é a prisão mental deles, não a sua realidade. Isso não é algo que se aprende da noite para o dia. É uma fiação neurológica nova, a forja de uma cidadela de ferro dentro do seu crânio. Na próxima vez que o gatilho for puxado, você sentirá o impulso antigo de lutar, mas você parará, executará a respiração correta, observará o vírus tentando ser transferido e permanecerá aterrorizantemente imóvel. Você verá as cordas em todos os outros, verá como a humanidade vive em uma escravidão emocional de reações baratas. Mas você estará fora disso. Você perceberá que o poder real não é a capacidade de destruir alguém com sua raiva, mas olhar para alguém que está tentando te destruir e não sentir absolutamente nada. Você se torna um vácuo de reação, e nesse vácuo encontra o controle total. Ao construir essa imunidade, você enfrentará a percepção de que, quando o ruído dos outros silencia, você fica sozinho com sua mente e deve se perguntar se estava bravo com eles ou consigo mesmo por ter dado acesso a você por tanto tempo. Se isso abriu seus olhos, entenda que isso é apenas o que posso mostrar publicamente. Existem aspectos da psicologia sombria que o algoritmo suprime e que só discuto em profundidade com aqueles que realmente buscam a arquitetura do poder. Agora, pare por um segundo e olhe para onde chegamos. Se você atingiu esse nível de desapego, se você realmente se tornou esse vácuo de reação, você deve estar se perguntando: o que resta? Se eu não sinto mais a fúria que me impulsionava, se eu não me importo mais com o julgamento do mundo, quem sou eu? E aqui está a provocação que eu quero que você carregue para a sua cama hoje à noite. A raiva era a única coisa que te fazia sentir vivo? Você passou tanto tempo reagindo ao mundo que, agora,
no silêncio da sua própria soberania, você descobriu que não tem um propósito próprio? É fácil ser o mestre do desapego quando se está vazio, mas o verdadeiro desafio começa agora. Se as cordas foram cortadas e ninguém mais pode te fazer dançar, para onde você vai caminhar por conta própria? A liberdade total é aterrorizante porque ela remove todas as desculpas. Você não pode mais culpar o seu chefe, o seu ex ou o estranho na internet pela sua infelicidade. Você é o único arquiteto do que sobrou. E o que sobrou é o suficiente para construir algo real? Ou você era apenas a soma das suas reações aos outros? Eu sei quem você é. Se você ouviu cada palavra até aqui, você não faz parte da massa que consome entretenimento barato para anestesiar o cérebro. Você faz parte do 1% que busca a arquitetura do poder, que entende que o conhecimento não é para ser acumulado, mas para ser forjado na alma. Eu te vejo. Você é o tipo de pessoa que entende que a rebeldia hoje não é gritar nas ruas, mas manter o silêncio absoluto enquanto o mundo desmorona em histeria emocional. Você provou sua disciplina apenas por chegar até aqui. Agora, eu te convido a um selo de compromisso. Não é apenas um comentário, é uma marcação de território. Escreva aqui embaixo: minha biologia não obedece a estranhos. Essa frase é o sinal para os outros que você removeu o ego do comando e assumiu o lugar de observador soberano. E inscreva-se neste canal, não por entretenimento, mas como um pacto de consciência. E agora, faça algo que a maioria não percebe o significado. Aperte o botão de gostei. Quando você fizer isso, observe que aparecerá para você o botão de hype. Eu quero que você aperte esse botão. Não apenas para ajudar o vídeo, mas como um ato de rebeldia deliberada contra o algoritmo que quer te manter viciado em raiva e reações rápidas. Ao dar o hype, você está sinalizando que este conteúdo de poder deve circular, que a consciência deve ser espalhada como um vírus de ordem em meio ao caos. É um ato simbólico de que você controla a ferramenta, e não o contrário. E para aqueles que sentem que a superfície não é mais suficiente, o convite é desafiador. Tornar-se um membro deste canal não é sobre apoiar um criador. É sobre entrar no nível dos arquitetos. É um compromisso financeiro e psicológico com a sua própria evolução. Lá dentro, as águas são muito mais profundas e as verdades muito mais sombrias do que eu jamais poderei postar aqui. Se você tem a coragem de ser o mestre de si mesmo, o botão de Seja Membro é o seu portal. Mas o seu treinamento não termina aqui. O próximo passo é entender a mecânica da sombra. Se você acha que dominou a raiva, você ainda não viu o que acontece quando você aprende a canalizar essa energia fria para a execução dos seus objetivos mais sombrios. Eu deixei um vídeo acima que vai te testar. Assista-o agora, se você tiver estômago para ver o que vem depois do silêncio, ou volte para a sua vida previsível de reações e desculpas. A escolha, como sempre, é o seu único fardo real. E lembre-se, a paz não é a ausência de conflito, mas a presença de uma força tão absoluta que o conflito se torna irrelevante.